pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas da educação de jovens e adultos, especificamente as turmas do módulo 4. E hoje nós vamos trabalhar uma temática bem interessante. A gente vai dar continuidade, né, a um bloco de temas que a gente costuma trabalhar referente à história do Recife, que é o trabalho, né, com o patrimônio material e imaterial do Recife. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sempre traz aqui a discussão para mostrar, né, que a nossa cidade, a cidade do Recife, ela é uma cidade repleta de cultura. É uma cidade que ela transpira cultura. Então, nesse sentido, hoje a gente vai trabalhar uma manifestação cultural que dá cara, né, que dá identidade ao Recife. A gente está falando do frevo. Então, a gente vai trabalhar sobre a dinâmica do frevo, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa manifestação cultural e, nesse sentido, para a aula de hoje, a gente conta com a ajuda da Brielle aqui no cantinho. Brielle, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E na produção a gente tem as duas meninas da produção, Isadora e Vanessa. Na realidade, Isadora, Vanessa e Vanessa. É Van 1, Van 2 a revanche. Então eu vou pedir inclusive a elas para passar, porque o passador não está passando, então acho que deve ser alguma questão. Isso aí, agora vai. Aí, ó. Então, isso é para quem faz as coisas, né, ao vivo, então a gente tem dessa questão. Mas vamos lá, vamos começar assistindo um vídeo curto, né, para a gente poder trabalhar o tema da nossa aula. Então, eu peço que vocês prestem atenção no vídeo e, mais uma vez, a gente conta aí com a ajuda da produção. O frevo surgiu na cidade de Recife, Olinda. Né? Naquela época, há 100 e poucos anos atrás, as ruas principais eram muito estreitas. E só dava para passar, eram mais ou menos estreitas assim. Né? E então vinha a fanfarra tocando marchinha, dobrado, músicas da época. E atrás da fanfarra vinha a população brincando, dançando. Como naquela época todo mundo usava um guarda-chuva, ou por causa do sol ou por causa da chuva. Porque em Recife tem um sol, depois bum, caiu uma chuva. Então todo mundo andava com guarda-chuva. Aí o que acontece? Vinha uma banda de lá e outra de cá. Então, como o pernambucano é muito altivo, ele não dá passagem. Ele que tem que passar primeiro. O que eles faziam? Ficavam se enfrentando. Aí começaram a contratar pessoas que tinham muita agilidade. Eram geralmente escravos, né, que faziam capoeira, essas coisas assim, para abrir espaço na multidão. E eles usavam a sombrinha para atacar a fanfarra rival, né? E era uma verdadeira luta aquilo, né? Depois a polícia começou a prender quando o cara estava dançando com sombrinha, com guarda-chuva. Aí o que eles fizeram? Começaram a cortar pontas, e não, a gente só está, né, para não pensar que era para atacar. E foi crescendo isso, foi crescendo. Então, os reflexos do passista de frevo aumentam uma barbaridade. Muito, por causa da postura dos pés. E também dos movimentos que se faz com os braços. Isso, né? A gente viu aí no vídeo, né, um vídeo que fala sobre a questão do frevo. Então a gente tem um pouco da história, né, do frevo, né? O frevo, ele começa ali, né, com a manifestação aí de umas orquestras, né, de rua, né, que iam tocando, né, na época ali do carnaval, iam tocando e o povo ia
seguindo, mas acontecia, né, como foi dito no vídeo, né, que às vezes uma orquestra era rival de outra, se encontrava, começava ali, né, a confusão, e em ruas estreitas, o pessoal querendo passar, o outro sem deixar, às vezes um no sentido da outra, e começaram a contratar ali escravos, né, capoeiristas, para irem abrindo espaço, né, e era aquela coisa, ó, tem um cabo ali que ele sabe como abrir espaço aí, porque ele luta ali capoeira, e ele vai abrindo espaço, né. Aí contratava esses camaradas, né, a outra orquestra vinha, geralmente, aquela que estava com os capoeiristas, né, era levar vantagem, e a outra orquestra apanhava, né. Aí, então vamos fazer assim, vamos contratar um grupo também. Então, nesse sentido, né, eles começam a usar a sombrinha para afastar o pessoal, e dessa forma, né, houve um período onde isso aí foi criminalizado, como a gente viu no vídeo, foi criminalizado e começaram a cortar ali as pontas das sombrinhas dos guarda-chuvas e utilizar sombrinhas menores, para fazer o passe, né? Então dizia que quando o caba estava lá, ele usava a sombrinha para fazer os passos, né, de frevo, e aí foi se constituindo o frevo, né, como um ritmo típico aqui da região. Então, nesse sentido, a gente entende, né, que o frevo ele já faz parte da identidade do povo recifense, do povo pernambucano. Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão do carnaval, o carnaval é uma grande manifestação, né, de rua, onde a gente, no Brasil, é feriado nacional, e a gente tem aí, embora o feriado seja apenas a terça-feira, né, de carnaval, mas as festividades no país elas já começam antes. Então a gente tem as prévias das prévias, e quando chega a sexta-feira, antes do carnaval, a gente já começa a ter ali as apresentações, aí se estende, né, com o Galo da Madrugada no sábado, aí o Carnaval de Rua de Recife e Olinda, né, o Recife Antigo e Olinda, regrado ali a frevo. Então, quando se fala em carnaval no Brasil, aí você diz, o que é que lembra o carnaval de Pernambuco, de Recife? O frevo. Então, o frevo ele dá identidade, né, ao povo recifense. Então, a identidade, o que seria identidade? Um conjunto de características, né, que distinguem a gente, né, de outras pessoas, né, uma coisa de outra, um grupo de um outro grupo, né, um país de um outro país, né. Então, a identidade, por exemplo, se a gente, né, a gente está tendo agora, né, os jogos, né, mundiais de futebol, e nesse sentido, né, esses jogos estão sendo realizados no Catar. Catar é um país do Oriente Médio de tradição islâmica. Então, quando a gente fala no muçulmano, a gente vai lembrar logo, né, daquela roupa, né, específica que os sheiks usam, né, aquele chapeuzinho de oração, o tapetinho de oração onde realizam, né, as suas orações diárias. Então, eles têm uma vestimenta característica que dá identidade a eles enquanto muçulmanos, né? A gente tem as nossas características, né, de povo, né, de pessoa mesmo, né, que nos dão as nossas características, né? O brasileiro, fora do Brasil, ele é lembrado, né, como o povo do futebol, do carnaval, né? É um povo festivo. Então, se fala, né, muito nessas questões. Então, o frevo, ele faz parte da identidade, né, do povo recifense, povo pernambucano. E a identidade, além de seus aspectos estritamente individuais, ela tem também a dimensão coletiva, que se refere à integração do homem como sujeito do processo de construção da história. Então, pronto, o frevo, por exemplo, é um desses elementos, né, que traz uma identidade coletiva, né? Você fala, Recife é a terra das pontes, a terra dos rios, a Veneza brasileira, né? É a terra do frevo, a terra do Galo da Madrugada, então a terra do carnaval de rua. Então a gente lembra muito, né, de Recife, né, pela manifestação, né, cultural que é
o frevo, né? Então, nessa dinâmica aí, ó, a gente tem outros elementos, né, da cultura. Por exemplo, a cultura brasileira, a gente fala na feijoada, né? Feijoada aí, essa daí na panelinha de barro é uma gostosura, né? Aí, e ó, a coxinha, né? A coxinha tão característica também, né, do Brasil, né? Coxinha ali, ó, com molhinho barbecue e com a cerveja, né? Um petisco, se torna um petisco, né? Então a gente tem outros elementos que a gente podia falar, por exemplo, aqui em Pernambuco, né? A gente não pode deixar de falar, por exemplo, do bolo de rolo, né? O bolo de rolo, a tapioca de Olinda, né? Então a gente tem esses exemplos, né? Que estão aqui, no caso, estão associados à gastronomia, mas a gente tem outros, né? Então, o frevo ele é um desses, né? Então, aqui, ó, quando a gente observa aqui, a gente vê, ó, a identidade africana, né? Então, as roupas, né, muito coloridas, né? Com muitas, aqui, ó, todos os elementos, né, do continente africano, né, que é muito colorido, né, as vestimentas, né? Aqui, ó, a identidade indígena, né, também colorida, com o uso de plumas, né, de penas, né, com as pinturas corporais, com toda a dança característica, né, a dança utilizando muito, né, cânticos e as marchas, né. Aqui, por exemplo, as tribos indígenas que existem em Pernambuco utilizam muito do toré, né, que é uma dança específica, né, das tribos indígenas daqui do nosso estado. E aí, ó, voltamos para o frevo, né? Então aqui, ó, a imagem, né, do frevo, né, o frevo como uma manifestação cultural de rua, né? Então, dia 9 de fevereiro, né, a gente tem aí, ó, o Dia Municipal do Frevo, né? O frevo que é considerado patrimônio imaterial do Recife, né? Imaterial no sentido, né, de que está associado à cultura do povo pernambucano, né? E é uma instituição que a gente pode visitar no Recife para conhecer a história do frevo, né, de forma interativa, é o Paço do Frevo, né? Um museu associado ao frevo, que ele fica localizado lá no bairro do Recife Antigo, num prédio, né, que foi da antiga Companhia Inglesa de Telégrafos, né? Então, a Companhia Inglesa, né, que conectava o Brasil com a Europa, né, por meio do telégrafo. Então, lá foi instituído ali o Paço do Frevo, né, e você, quando entra lá no território, né, do museu, você já, visualmente, você já vê ali, ó, a organização, a ornamentação toda voltada para a história do frevo, que vai mostrando o frevo desde as suas origens, desde o momento, né, em que ele surge ali como essa manifestação de rua, né, que tinha ali a competição, né, e as brigas, né, desses blocos de rua, nas ruas estreitas antigas do Recife, até chegar hoje, né, as várias orquestras de frevo, né, os ritmos de frevo que a gente, os blocos de frevo, né, que a gente tem, o frevo canção e o frevo de rua, né? Então, nesse sentido, vale a pena, né, visitar o Paço do Frevo, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse ritmo, né, que é o frevo, né? E aí no QR Code, você acessa pelo QR Code, você vai ser direcionado para o site, né, do Paço do Frevo, e pode fazer uma visita ali pelo site para ver o que é que você vai encontrar lá. Então, nesse sentido, gente, é importante a gente estar valorizando aí a nossa cultura, né? Porque a cultura ela dá identidade a um povo, né? Então, e um povo sem identidade é um povo alienado, é um povo que não conhece a sua história. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aí como sugestão para
para você aponta aí o celular para o QR Code, você vai ser direcionado a uma aula que nós preparamos especialmente para as turmas do 6º ano do ensino fundamental, mas é uma aula direcionada aí com a externa sobre o Passo do Frevo para você conhecê-lo melhor. No mais é isso, valeu Brielle, é isso gente, tchau tchau e até a nossa próxima aula.